Hoje é quinta-feira, 16 de janeiro, e o Bom Dia Brasil começa agora. As atenções do mundo estão voltadas neste momento para o Gabinete de Segurança em Israel. A expectativa era de que esse dia de hoje começasse com uma reunião de ministros para votar o acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas. Acordo que foi anunciado ontem, depois de dias intensos de negociação no Catar. A reunião está atrasada, a gente está acompanhando. Hoje cedo, o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu acusou o Hamas de recuar em pontos acordados. Enquanto isso, há relatos de que bombardeios de Israel contra a faixa de Gaza já deixaram dezenas de mortos desde que o acordo foi anunciado ontem. Vários países e organizações internacionais já se manifestaram, pressionando para que os termos acordados sejam cumpridos integralmente. Vamos ao vivo, então, saber os últimos desdobramentos do anúncio desse acordo. Cecília Malan já por aqui, está acompanhando isso aí bem de perto, né, Cecília? Bom dia para você. Bom, essa reunião, então, dos ministros israelenses, tão esperada, tão decisiva, está atrasada. Exatamente, Ana. Bom dia a todos. Vimos cenas de euforia ontem, mas hoje a complexidade da situação já se impôs. O gabinete do primeiro-ministro israelense alegou que o Hamas tenta obter concessões de última hora e está criando uma crise na finalização do acordo de libertação dos reféns. Em nota emitida agora há pouco, em inglês e hebraico, o governo declarou que não se reunirá para aprovar o cessar-fogo até que os mediadores notifiquem Israel de que o Hamas aceitou todos os elementos do acordo. A reunião estava prevista para as 11 da manhã no horário de Tel Aviv, 6 da manhã em Brasília. Um alto funcionário do grupo terrorista rebateu a acusação e disse que o Hamas está comprometido com os termos anunciados ontem à noite pelos negociadores. Os ministros israelenses precisam aprovar a trégua para que ela entre em vigor no domingo. O presidente Isaac Herzog pediu que os membros do gabinete aprovem logo o acordo. Sem clareza sobre os próximos passos, os ataques israelenses em Gaza continuaram hoje. Mais de 70 pessoas morreram desde que saiu a notícia do cessar-fogo ontem, segundo a Defesa Civil de Gaza, controlada pelo Hamas. Entre as vítimas, crianças, mulheres e um jornalista. Tanto em Gaza como em Israel, moradores acolheram o acordo com uma mistura de alívio e ceticismo. Todos sabem que ainda há muito trabalho pela frente. Centenas de milhares de vidas precisam ser reconstruídas. Exatamente, muita coisa ainda pela frente, né, Cecília? A gente volta a conversar já já, deixa eu só mostrar aqui primeiro quais são os principais pontos nesse acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. São 3 fases. A primeira fase, que deve entrar em vigor já no domingo agora, vai ter uma duração de 6 semanas e inclui isso que está aqui, olha. Um cessar-fogo completo, retirada gradual das tropas israelenses das áreas mais povoadas de Gaza, prevê também a troca de reféns, no caso aqui 33 reféns, incluindo mulheres, crianças, idosos e feridos, por centenas de prisioneiros palestinos. E durante essa fase será liberada também a entrada de ajuda humanitária, uma entrada de até 600 caminhões de ajuda humanitária por dia. As negociações para a segunda e terceira fase estão previstas para começar 16 dias depois do início do cessar-fogo. A fase 2 prevê isso que está aqui, libertação dos reféns restantes, que aí entram homens mais jovens e militares, retirada completa das tropas israelenses e o fim permanente dos confrontos. E para a fase 3 está previsto o retorno dos corpos dos reféns já mortos, né, que morreram em poder do Hamas. Também está incluindo o início de um plano sob supervisão internacional para reconstruir Gaza durante um período de 3 a 5 anos. Nesses últimos 15 meses de guerra, esse conflito entre Israel e Hamas deixou pelo menos 46 mil mortos e um cenário de devastação completa na faixa de Gaza. Um ataque por terra e pelo ar com impactos no mundo inteiro. Nas primeiras horas de 7 de outubro de 2023, terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel e lançaram uma ofensiva sem precedentes. 1.200 pessoas morreram e 251 foram capturadas e mantidas reféns.
Logo depois do atentado, Israel declarou guerra contra o Hamas. As semanas seguintes foram marcadas por inúmeros bombardeios israelenses na faixa de Gaza e uma ofensiva militar crescente por terra. Em novembro, os dois lados assinaram um acordo de cessar-fogo, o único durante esse conflito até hoje. 105 reféns foram libertados. Em troca, Israel soltou 240 prisioneiros palestinos. Mas a trégua durou pouco. Cerca de uma semana depois, a guerra voltou. E 2024 começou da mesma forma que 2023 tinha terminado. No fim de fevereiro, uma das cenas mais marcantes do conflito. Nem mesmo uma fila de distribuição de ajuda humanitária escapou da desumanidade. Mais de 100 pessoas morreram em volta de um comboio de suprimentos. O Hamas disse que a confusão foi causada por um ataque israelense, que nega. Nos meses seguintes, duas vitórias estratégicas para Israel. Em julho, o assassinato do chefe político do Hamas, Ismael Haniyeh, num ataque na capital do Irã. E em outubro, a morte de Yahya Sinwar, o número 1 do grupo terrorista em Gaza. Ele foi o mentor do ataque que deu início à guerra. No fim de novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel. A corte disse ter encontrado motivos razoáveis para acreditar que Netanyahu tem responsabilidade por vários crimes, incluindo o uso da fome como método de guerra. A expectativa agora é para que o cessar-fogo seja o primeiro passo para o fim desse conflito, que, em 467 dias, já deixou mais de 46 mil mortos e uma destruição impossível de ser medida. Um drama humanitário acima de tudo, né? Bom, vários governos e organizações se manifestaram sobre esse acordo. Inclusive, Cecília, uma autoridade das Nações Unidas disse que foram décadas perdidas em Gaza e que vem aí um trabalho longo pela frente, né? Primeiro para implementar esse acordo e depois para reconstruir essa região que, como a gente mostrou, ficou totalmente destruída. Ana, segundo o chefe do Programa de Desenvolvimento da ONU, 40 milhões de toneladas de escombros e entulho, incluindo munição não detonada, precisam ser removidas antes que moradores possam voltar para suas casas ou o que restou delas. Aqui na Europa, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse que é preciso sim comemorar o acordo, mas que a atenção deve se voltar agora para garantir um futuro melhor para israelenses e palestinos, baseado em uma solução de dois estados. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, um dos líderes europeus mais críticos à condução da guerra por Israel, disse que o cessar-fogo é vital para a estabilidade regional. Os termos precisam ser implementados à risca, alertou o chanceler alemão Olaf Scholz. O presidente Emmanuel Macron, da França, escreveu assim: depois de 15 meses de sofrimento injustificável, imenso alívio para os moradores de Gaza e esperança para os reféns e suas famílias. O Egito, país que teve participação ativa nas negociações, cobrou rapidez no envio de ajuda humanitária vital aos palestinos. E a China disse esperar que as partes envolvidas aproveitem a trégua em Gaza para reduzir a tensão em todo o Oriente Médio. Seguimos acompanhando aqui, Ana. É isso, Cecília.